declaração do ministro Barroso. Barroso fez uma declaração dizendo que time que se ganha não se mexe. Se referindo ao Supremo, eles se acham, eles são suficientes, eles têm a autossuficiência, não tem necessidade de Senado, não tem necessidade de Câmara de Deputados. Isso aqui, valor zero. Eles se bastam, eles são os deuses do Olimpo. Senhor Barroso, estou me dirigindo ao senhor, presidente do Supremo Tribunal Federal. Esquece essa história de se sentir semideus, que você não é. Senhor Barroso, o senhor foi sabatinado nessa casa aqui, e sabatinado por quem veio pelos braços do povo, porque ninguém vira senador, porque alguém o nomeou, ou o mandato é um CC5, que alguém dá para alguém que ele gosta e vira senador. Já teve senador biônico, hoje não tem mais. Um dia desse, o Toffoli fez uma declaração dizendo que eles tiveram mais de 100 milhões de votos. Por isso que eles podem tudo. 100 milhões de votos de um povo que elegeu Câmara, elegeu Senado. E eles, por indicação de um presidente que se elegeu pelo voto, é como se trouxesse os votos. Eu estou aqui por causa destes votos. Nunca foi seu. Em alguns casos, é coisa de arrumação. Qual é a indicação dele? Indicado pelo Lula, não tem nenhum problema, porque isso é discricionado do presidente da República, está na Constituição, ele indica quem ele quiser, ponto. Assessor de Zé Disseu, o homem da CGU, agora essa CGU também, vou te falar, viu, mas produz ministro do Supremo demais, né? Já tem uns 4 ou 3 que veio de lá, estão preparando outro, né? Estão preparando outro. E aí o Toffoli, os bandidos da Lava Jato, que foram pegos, fizeram acordo de leniência, falaram dos milhões roubados, assessor da Petrobras devolvendo 300 milhões, o cara de terceiro escalão, vem roubando desde quando? Todos estão perdoados, ninguém cometeu crime e agora o Toffoli perdoa a OAS. A OAS, o Toffoli perdoou o acordo de leniência. O dono da OAS, aquele que deu triplex para o Lula, porque na delação dele ele toca no nome do Toffoli. E agora o mais impressionante é que a banca de advogados que advogou para a OAS e o Toffoli anulou os crimes, é a banca da esposa dele. Mamãe me acorde. Eles tomaram decisão de que eles não precisam se julgar impedido quando vier um processo que seja de alguém consanguíneo. Que mundo é esse? Como é que eu vou me defender, meu presidente? Você vai se defender como? Nós temos que contratar uma banca dessa, se precisar, né? Porque de outro jeito não tem jeito. Não há ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico foi para as cucuia. Não há Constituição e nós somos chamados de antidemocráticos. E agora a Câmara, essa semana passada, tomou a decisão na CCJ de aprovar o que nós aprovamos aqui, acabar com a decisão monocrática de ministro. Colocou em pauta a anistia dos presos do dia 8 e colocou também a redução da interferência do Supremo Tribunal nessas duas casas. Eles já reagiram. Por isso o discurso de Barroso, nós nos bastamos. Time que está ganhando não se mexe. Eles estão ganhando. Me diga, para que esse elefantão aqui? Nós ganhamos mais de 30 conto por mês, um salário altíssimo, fora tudo, sustentar isso aqui, manter isso aqui, aquela casa, porque não vale nada, o Supremo faz tudo, eles podem tudo. Eu sou antidemocrático, Barroso é democrático. Perdeu, mané, eu sou antidemocrático. Ah, sem o Supremo não teria Lula. Eu sou antidemocrático, Gilmar é democrático. O presidente do Supremo, hoje, é o antigo advogado de César de Batiste, um terrorista.
E hoje ele chama as pessoas do dia 8 de terrorista? Que entendimento é esse? O todo-poderoso Alexandre de Moraes, essa semana tem um vídeo rolando de uma menina, e eu comentei, ela chorando, dizendo: Alexandre, solta meu papai, solta meu vovô. Alexandre, assim Deus vai gostar de você. Minha filha, esquece, isso é um desalmado. Essa desgraça não tem alma. Aquilo ali é só uma carcaça, senador Confúcio. Dentro deve ter um demônio de alta patente. Não tem alma, não tem sentimento. Eles se bastam. O time que está ganhando não se mexe. Realmente, se a perspectiva desse time era fazer o mal, dizendo ser democráticos, era prender pessoas, dizendo que elas são terroristas, e era inocentar terrorista, inocentar ladrão de dinheiro público, que roubou dinheiro público, que foi arrolado com nome e apelido na lista da Odebrecht. Ora, o povo do Espírito Santo que me elegeu, não elegeu um covarde. Eu nasci desmamado. Alexandre de Moraes, tirano sanguinário. O Clezão, a Marielle ainda vive. Clezão vive. Morreu nas vísceras do Estado. O que essa casa fará, senhor presidente? Que o presidente dessa casa tem medo do Supremo? Ou tem medo do Supremo ou faz parte dessa cooperativa? Aí Gilmar diz: alguns agentes políticos que estão por aí não estaria sem o Supremo. Caramba, isso é assinar recibo, né? Sem o Supremo não teria Lula. O recibo. Eu acho que é por isso que onde Lula vai não dá ninguém. Ninguém aparece. O Brasil não pode perecer na mão de um tirano, feito Alexandre de Moraes, e com a conivência dos seus pares. Não é ele sozinho. O deputado e namorado de Fátima Bernardes, Túlio Gadelha, provoca bate-boca com viúva e é detonado na CCJ por Nicolas Ferreira e Marcel Van Hatten. Confira esse vídeo comigo. Mas eu queria aqui fazer essa reflexão sobre, primeiro, sobre o tema de ontem, sobre a anistia. Eu ia me ater à PEC 8, que é o tema tratado, mas ontem muitos deputados disseram que não houve tentativa de golpe. E aí, chamando essa reflexão, é importante se dizer que a gente vê quando existe ou não tentativa a partir das intenções do autor. Naquele fatídico dia, existiam faixas que pediam intervenção militar, existiam faixas que pediam a demissão dos ministros do STF. Naquele dia, as pessoas invadiram o Congresso com a intenção de tomar o poder. E foi dito aqui, ainda no dia de ontem, que o fato de não existir força naquele movimento, isso não faria com que aquele movimento fosse um movimento golpista, porque não teria força para dar um golpe. Eu chamo aos colegas essa reflexão. Olhe, uma tentativa de homicídio não necessariamente precisa da força do autor para se configurar uma tentativa. Se o assassino não tem força para apertar o gatilho, ele não deixa de ter tentado um crime contra outra pessoa. Então, o que existiu naquele momento foi uma tentativa de golpe. E eu quero dizer aqui que eu fico com o coração partido quando eu olho essas senhoras. Olha, eu fico de coração partido porque muitas vezes essas senhoras não respondem pelos atos dos seus maridos, seus esposos. Mas eu fico ainda mais indignado porque tem colegas que vêm aqui no microfone, na tribuna, dizer que não foi cometido crime, que isso não é crime. Mas esses colegas que falam isso, essas pessoas que falam isso, elas não estavam no dia 8 de janeiro. Essas pessoas que estavam lá, essas pessoas foram presas por tentativa de golpe de Estado. Agora, esses deputados que estão aqui... Presidente, vamos garantir aí, vamos garantir o silêncio, presidente. Pessoal, eu peço para retomar o tempo, por favor. Eu peço para retomar o tempo, por favor. Isso está acontecendo novamente. Isso está acontecendo novamente. Está acontecendo novamente. A culpa é desses colegas que estimulam, minha querida.
A culpa é deles. Pessoal. Porque eles fazem discursos. Pessoal, eles fazem peraí, discursos. Só um minutinho. Deputada Carolina, presidente, Vossa Excelência Túlio, vai permitir que isso aconteça? Eu vou pedir para a esposa do deputado... É assim. Como é que é o nome dela? É importante. Senhora. É importante. Presidente. É o clamor de uma esposa que perdeu o esposo. Essas pessoas... Ela perdeu o esposo sobre... E é o sobre tempo está isso que eu tô congelado. Só um falando. minutinho. E é sobre isso que eu estou falando. Deputado Túlio. Só um minutinho. Senhora. Eu sei, é isso que eu vou falar. Só um minutinho. Vou pedir para a viúva do Clezão se acalmar. Pede para ela tomar uma aguinha lá, um chazinho, dá um chazinho para ela lá na CCJ. Ó, só para esclarecer aqui. Se a viúva do Clezão está aqui hoje, é porque ele faleceu sob a tutela do Estado. Ele tinha comorbidades. A PGR pediu a soltura dele para ele ter tratamento de saúde. Ele não foi ouvido pelo ministro Alexandre de Moraes e ele faleceu na cadeia. Então, é plenamente compreensível a dor de uma viúva cujo marido foi preso numa manifestação que, ao que tudo indica, não fez nada de dano ao erário público, mas que sofreu na tutela do Estado, faleceu. Então, é totalmente justa essa dor. E, deputado Túlio, o teu tempo está assegurado, mas com o devido respeito, não fica provocando essas pessoas, porque a sua fala, com todo o respeito, todo mundo tem o direito de falar, mas vamos respeitar a dor de uma viúva, tá? Vou ser bem sincero aqui. As pessoas mais tirânicas, posso dizer psicopatas, são aquelas que, com um sorriso no rosto, falam com uma fala aveludada as coisas mais terríveis. Isso eu, inclusive, expus quando o ministro Silvio veio aqui e disse para ele, olha, tua fala aveludada não esconde quem você é. E eu estava certo, né, pelo visto. E repassei todo aqui o vídeo aqui do que o deputado anterior estava falando para as pessoas aqui, dizendo que o coração dele sente partido de ver essas pessoas aqui, e logo após diz que essas pessoas são criminosas e golpistas. Ou seja, isso é um cinismo tão grande com uma pessoa que perdeu, uma pessoa que está aqui esperando ser votada e por culpa deles, a obstrução deles, não está sendo colocado aqui. Eles amam dizer que a fome tem pressa, né? A justiça também tem pressa. Mas nesses casos, como eles não conseguem enxergar seres humanos, porque eles desumanizam os seus opositores, isso é feito durante muito tempo. Porque nós não somos seres humanos, Van Hatten. Nós somos bolsonaristas, nós somos opositores, nós somos fascistas, nós somos genocidas, extremas direita. Isso é o que eles fazem conosco. Por isso que ele é uma mentira e por isso que ela sentiu. E por isso que ela aqui se exaltou ao dizer isso. Agora, é inacreditável como a esquerda ela consegue fazer isso com uma pessoa que perdeu um marido. Amanhã é aniversário da Norda. A Norda, ela é esposa do Nelson, que está preso há 1 ano e meio sem audiência de instrução. Tem um filho de 6 anos, chamado João. E a Norda está grávida nesse momento, amanhã ela vai passar o aniversário dela sem o seu marido, que está preso há 1 ano e meio sem audiência de instrução. Não há uma prova sequer contra esse cara. Isso daqui, assim, é deplorável ser colocado a vida dessas pessoas por conta de negociata de presidência da Câmara ou qualquer coisa que seja. Eu só quero reforçar esse ponto aqui e dizer que esse tipo de cinismo, de canalice, de psicopatia, de que olhar para uma cara de uma pessoa e dizer meu coração está quebrado, mas o teu marido é criminoso, merece toda o nosso repúdio e todo também a voz dessas pessoas, porque elas não podem falar aqui, mas nós podemos. É isso que eu queria deixar claro aqui, me solidarizo a todas essas pessoas, tenham uma paciência, eu sei que é difícil, mas tenham uma paciência, porque eles não têm nada, a não ser o cinismo deles, mas nós temos tudo, que é o povo e o nosso Deus. Obrigado, presidente. Eles estão aqui se utilizando da dor de pessoas que estão com seus entes queridos em privação de liberdade para poder se revestir de uma humanidade que eles não carregam. Não carregam porque fascista tem
uma impossibilidade de vivenciar a dor do outro. Não tem empatia. Não tem empatia. É apenas uma observação que considero absolutamente pertinente e reparadora as observações que muitos parlamentares da esquerda fizeram contra os parlamentares de direita, ou até nem de direita, mas que têm empatia por aqueles que são hoje perseguidos políticos. Deputado Sanderson, a deputada disse que há aqueles aqui que se utilizam da dor dos presos políticos. Eu quero, deputada Érica Cocai, em primeiro lugar, repudiar profundamente essa frase. Se há quem faça isso, não é meu caso. Eu não me utilizo em nenhum momento da dor de ninguém, porque isso seria oportunismo político, seria hipocrisia. Eu não sei o que a deputada sente quando vê alguém sofrendo injustiça. Eu posso só imaginar, mas eu não posso sentir o que ela sente. Mas eu sinto a dor, eu não me utilizo da dor de ninguém. Eu sinto a dor da Jane quando ela, aos prantos, grita aqui que seu marido falecido não era criminoso. E não há nenhuma prova, em nenhum momento de todo o seu processo que criminoso fosse. Porque a própria Procuradoria-Geral da República pediu a sua soltura em setembro de 2023, não por causa da sua comorbidade, que foi informada já desde a sua prisão. A PGR pediu, deputada Carol de Tônia, a soltura do Clesão, porque ele não oferecia risco à sociedade e não havia provas de que ofereceria risco no seu processo. É isso que está na manifestação da Procurador-Geral da República. Não é em virtude da sua comorbidade. E ainda assim, Alexandre de Moraes injustamente manteve Clesão preso por quase 2 meses até que viesse a falecer. Então eu repito à deputada Érica Cocai, eu não sei o que a senhora sente diante dessa injustiça. Eu não posso julgar, eu não posso me colocar no seu lugar. Eu posso imaginar, e infelizmente eu não imagino coisas boas pelas formas como não só a senhora Érica Cocai, mas tantos outros se pronunciaram. Mas eu posso dizer o que eu sinto, e eu sinto a dor, e confesso aqui, admito, que quase chorei sentado na cadeira ao lado do Sanderson, quando eu vi aos prantos a Jane, viúva do Clesão, tentando se defender do deputado Túlio Gadelha, a quem também eu quero respeitosamente nesse momento me dirigir. Deputado Túlio Gadelha, a única coisa que eu lhe peço, e não é nenhum pedido difícil de ser cumprido, poderia pedir, inclusive, que o senhor pedisse desculpas a Jane, que eu acho que é o mínimo que ela mereceria diante das acusações feitas aqui de que seu marido é um criminoso, um golpista, desrespeitando a dor não só de Jane, viúva, mas também das suas filhas. Não vou fazer isso. Não tenho mais nada a pedir ao deputado Túlio Gadelha e espero que ele aceite o que eu pedirei agora, porque é exatamente o mesmo que a viúva Jane lhe pediu. Dê oportunidade a Jane de tomar um café com você para contar a sua situação. Só isso que ela pediu, eu pedi para ver o vídeo de novo. E no meio dos prantos ela encontrou força, não para admoestá-lo mais, ou criticá-lo mais, ou até ofendê-lo, não. No meio dos prantos, convidou Vossa Excelência para tomar um café para apresentar a situação. E isso, para mim, senhora presidente, é o que mais me chama a atenção. Que parece que muitos não querem ver, não querem escutar e não querem ouvir. E faço questão de dar esse depoimento porque eu fui um desses. Quando fui visitado no meu gabinete, o deputado Sanders esteve comigo ainda no mês de janeiro de 2023, pela Gabriela, que é filha do senhor Ritter, senhor Miguel Ritter. Estiveram no meu gabinete ela e seu irmão Rafael, com o deputado Sanderson, e eu fui um dos que disse, eu quero ver com meus próprios olhos, porque pelas imagens nós vemos a depredação, nós vemos a destruição, e realmente, sem a individualização da conduta, parece que todo mundo chegou lá para vandalizar, para quebrar. Foi essa imagem não só que circulou pelo Brasil todo e continua empregada nas mentes da maior parte das pessoas que não se interessaram em ver a fundo o processo, como também é o que está impregnado na mente do mundo todo. E a esquerda está usando isso, porque eles são bons na narrativa, na comunicação, na manutenção de um discurso mentiroso.
e que talvez o deputado Túlio Gadelha, talvez, eu quero dar-lhe esse benefício da dúvida, talvez ele não tenha ainda refletido o suficiente. Então, o único pedido que eu lhe faço, deputado Túlio, e eu faço questão de ligar no seu gabinete, eu farei isso, para marcar o dia do café que o senhor, se aceitar este pedido da viúva Jane, vai tomar com ela e com suas filhas, para que elas possam lhe explicar o que aconteceu e o que sentiram, porque eu tenho plena convicção de que, ainda que você tenha uma visão distorcida da situação toda, ao ouvi-las, vai sair, se tiver honestidade intelectual, com outra percepção sobre o que aconteceu no 8 de janeiro e sobre essa profunda perseguição política que está acontecendo no Brasil. E esse foi o vídeo de hoje do JV Notícias. Já se inscreva no canal, deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo com muito mais amigos para que eles fiquem por dentro deste assunto.